Galera, então bora voltar aí e continuar a nossa diversão. Vamos ver agora como que funciona a estrutura de decisão, né? As estruturas de decisão são muito úteis e amplamente utilizadas, né? Então, quando a gente fala sobre ifs, a gente usa os ifs para um monte de coisa. Então, tanto é que existe aquela famosa piadinha para quem acompanha os memes da área de informática, que vem lá, eles tiram a máscara da inteligência artificial e por debaixo da inteligência artificial é um monte de ifs, né? É mais ou menos isso. Não é mentira isso, não. Pelo contrário, faz parte sim. Mas não é, obviamente, você não consegue montar if com tudo. O if, a tradução dele é o se. Então, se alguma coisa for verdadeira, ele desvia e faz isso. Então, é bem simples de ser utilizado, né? O if, ele necessariamente ele faz um desvio no fluxo da execução do teu programa. Então, imaginando que teu programa está descendo, ele vai fazer um if, executa alguma coisa, aí ele volta e continua. Mas o if também ele pode servir para pular algum trecho, né? Então ele está vindo, descendo, aí chega aqui, tem uma condição, ele vai testar. Se essa condição der false, ele não entra para executar. Ele pula, e aí ele vai seguir o fluxo após a instrução do if, né? É bem legal, bem interessante, a gente pode fazer vários testes, várias validações para um monte de coisa. Então vamos ver aí o if simples, né? Só o if. O if está aqui, né? A estruturinha dele é if, entre parênteses, a condição. Se eu tiver mais de uma instrução, eu tenho a necessidade de abertura de um bloco com chaves, né? Então abre a chave, aí você coloca todos os seus comandos e fecha a chave. Essa é, colocação aqui do bloco só é necessária, só se faz necessária se você tiver mais de uma instrução. Mas se eu tiver apenas uma instrução, ela não é obrigatória. Mas se você quiser colocar, não tem problema nenhum. Gabriel, a piada é essa, e assim, você usa muito if dentro de, de inteligência artificial, sim. Não vou mentir para você, não. Mas não é só isso, né? Você usa muita matemática, muita álgebra, muita estatística, e aí os ifs entram, mas eles não vão sozinhos, eles vão acompanhados de um conceito matemático, né, por trás. E aí sim, esse conceito matemático, junto com os ifs, eles geram um resultado de uma predição lógica, né? Então, inteligência artificial, na verdade, era antes entendido como estatística, né? Então você tinha lá uma técnica estatística de predição. É o tal do inteligência artificial. Você tentar predizer com base em algum conhecimento prévio. Então você precisa analisar e fazer uma comparação do que pode ser lá na frente. Então você tem sim estatística e tem sim ifs envolvidos. Não é mentira, mas não é somente. E aí, quando eu falo de ifs, né, a gente pode, eu vou pegar um exemplo aí só para você entender. Eu posso falar para você ordenar dois elementos, descobrir qual que é o menor e qual que é o maior. Fácil. Se o elemento A menor que o elemento B, então você imprime AB. Se não, você imprime BA. Aí quando é com 3, com 3 começa a dificultar. E quando é com 4, aumenta um pouquinho a quantidade de ifs. E com 5, aumenta consideravelmente a quantidade de ifs. E com 6, muito mais, né? Então, conforme você vai ampliando a quantidade de elementos, ainda continua sendo possível resolver com if, mas você começa a entender que não se torna viável fazer isso daí. E aí entram as estruturas que a gente estuda, principalmente no quarto semestre, em estruturas de dados, que vão fazer algoritmos, né, códigos, que vão fazer esse processo de ordenação, porém, não somente utilizando o if, mas com certeza terá um if lá dentro. Não somente um, pode ter vários, né? Mas você vai agrupar. E o que é inteligência artificial? É o passo depois da estrutura de dados, né? É a aplicação de métricas e estatísticas e álgebra em cima de um conjunto grande, de um volume grande de dados, para tirar, né, observações ou criar predições, né, de alguma coisa. Então, essa aí é a grande ideia. Mas if, então, é uma coisa que a gente tem como
necessidade básica saber, né? Vamos brincar, então a gente viu aqui a estrutura de um if, vamos montar um if, vamos brincar, vamos fazer aí os nossos exemplos com if, né? Vou chamar de desvio condicional. Então a gente vai poder criar aqui desvio condicional. Programinha, vamos salvar, teremos uma pastinha aqui em arquivos-fonte, desvio condicional. Vou pegar aqui o desvio condicional simples. Vamos fazer aqui o desvio condicional simples. Vamos brincar um pouco, vamos entender como que funciona, né? Vamos pegar algum exemplo. Vamos pegar de idade, idade é legal, né? Int idade igual a. E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, 18. Se. Aí a gente abre e fecha parênteses. Agora, o que eu preciso colocar aqui tem que me resultar, né, em algo que seja ou true ou false. Então, tem que gerar um resultado lógico. Então, isso daí é importante. Então, a estrutura do if é essa. É if, abre parênteses, e aí a gente tem que ter aqui alguma coisa que nos resulte em algo lógico. Normalmente é um questionamento, né? É uma condição. Então, é um teste lógico, verificando se algo é menor que outra coisa, se é maior, se são iguais, se são diferentes. A gente pode utilizar os operadores lógicos também, e ou não, né? A gente pode juntar isso daí. Então, se alguma coisa é isso e não é aquilo, por exemplo. Então, a gente pode fazer, né, alguns testes. E aí a gente entra com a brincadeira aqui. Eu quero utilizar agora a seguinte ideia. Eu quero falar que se a idade ela for maior ou igual a 18 anos, a pessoa pode dirigir. Então, vai ser isso daqui. Eu vou fazer esse teste. Se a idade for maior ou igual a 18, eu vou escrever aqui, ó, system.out.println pode ter habilitação. Então, estou dizendo que pode ter habilitação. Então, é uma possibilidade. Então, if alguma coisa. Então, vou fazer aqui desta forma, esse primeiro exemplo. Olha só, aqui eu tenho apenas uma instrução. Algumas pessoas fazem desta forma, colocam assim o comando na frente. Pode? Pode, não tem problema nenhum. Então, eu posso fazer tudo numa linha só, se idade maior que 18, system.out.print pode ter habilitação. E agora, ele pode também ir para a linha de baixo. Quando a gente vai para a linha de baixo, é comum a gente ter aí a vontade de deixar tudo alinhado um debaixo do outro, mas não é o correto na programação. Na programação, a gente usa um esquema chamado identação. Identação é a gente fazer esse recuo. Tanto é que você pode ver que a gente tem aqui um public class. Dentro da nossa classe, a gente tem esse método principal. Dentro do método principal, a gente tem essas instruções. Você vê que em cada nível, ele vai entrando um pouco mais para dentro do nosso código, né? Ele vai indo mais para a direita. A mesma coisa acontece aqui no if. Esse if daqui, ele vai ter uma possibilidade. Então, se a idade for maior que 18, ele vai fazer essa impressão. Mas se não for maior nem igual a 18, ele não vai imprimir. Então, vamos fazer o seguinte. Ele está assim, ele vai ter que entrar nessa instrução. Então, compilando e rodando, você vai ver lá, ó, pode ter habilitação. Mas e se, por exemplo, a pessoa tiver 15 anos? 15 anos não pode ter habilitação, só, né, com 18 anos. Compilou, rodou, e olha só, não apareceu nada. Por quê? Porque ele pulou isso daqui, ele dá um pulo nisso daqui, ele não executa essa instrução, né? Ele daqui já vem direto para depois desse system out. Para que a gente possa verificar isso de uma forma mais clara, que ele está pulando isso aqui, eu vou colocar algumas impressões antes. Então, vou fazer aqui
alguma coisa para que ele leia a idade. Para ler alguma coisa, a gente vai colocar aqui, ó, um import java.util.scanner. Legal. E agora, esse cara aqui, vou declarar a idade começando como 0. Vou mandar uma mensagem para o usuário, system.out.print. Qual a sua idade? E aí a pessoa deve informar idade, e aí eu vou pedir para que entre com a idade. Para entrar com a idade, eu preciso criar o meu scanner primeiro. Então, vou fazer a criação aqui do meu scanner. Scanner, leia, igual a new scanner, e agora eu vou escanear a entrada do sistema. Beleza? Agora eu tenho meu leia. Leia, ponto. Quero ler idade. Idade, para mim, eu vou entender como sendo inteiro, né? Então, quero um next int. Tá aí, next int. Agora, eu estou pedindo para o usuário informar a idade para mim. Beleza. Após isso daqui, para a gente ver, né, quando finaliza o programa, eu quero imprimir aqui também alguma coisa. Então, system.out.println, vou imprimir aqui um texto, fim do programa. Fim do programa. Só para a gente ver. Então, agora, olha só que legal. A gente começou com um if somente, a gente deu uma implementada, né? A gente colocou um scanner para entrar com dado, a gente mandou uma mensagem para o usuário, a gente leu esse dado e armazenou ele numa variável. Então, aqui é a leitura de um valor inteiro e a gente jogou ele para dentro de uma variável também do tipo inteiro. Agora a gente pode trabalhar com ela. Então, o fluxo do nosso programa, se você olhar, está seguindo retinho aqui, e ele tem um desvio. Esse desvio condicional, que é o nome técnico dado ao if, né? Ele pode ou não ocorrer, dependendo do valor que for a idade. O valor que o usuário inserir vai fazer diferença agora. Então, vamos compilar, bonitinho, compilação com sucesso, vamos rodar isso daqui. Vou dar aquele zoom básico. Olha lá. Qual a sua idade? Vou dizer que tenho 18, como a gente tinha informado ali. Pode ter a habilitação, fim do programa. Então, ele pegou e entrou dentro do desvio, imprimiu lá que pode ter uma habilitação e voltou. Posso fazer isso novamente? Posso, vou executar o programa de novo e agora eu vou falar, eu tenho 25 anos. Pode ter habilitação e fim do programa. Vou fazer novamente. Agora eu vou dizer que eu estou com 15 anos. Então informei 15. Dei enter e ele vai fazer fim do programa. Ele vai pular aquela instrução. Então, quando é apenas uma instrução, funciona muito bem. E agora, vamos supor que você está fazendo um esquema de marketing, né? Você pergunta a idade da pessoa, você diz para ela que ela pode ter habilitação e você quer que ela vá para, né, fazer a propaganda para, venha para a nossa autoescola. Então, você vem aqui e fala assim, eu vou pegar, vou copiar esse cara daqui e vou escrever aqui. Venha para a nossa autoescola. Venha para a nossa autoescola. Posso fazer isso daí? Pode. Olha só que legal. Você vai ver que está alinhado, né? Então, um embaixo do outro, você vai pensar assim, ó que legal. Então, se o cara for maior ou tiver 18 anos ou tiver mais que 18 anos, eu vou mandar uma mensagem para ele, olha, você pode ter habilitação. Vem para a nossa autoescola. E aí eu finalizo o meu programa. Se o cara falar para mim assim, olha, eu tenho 15 anos, eu não quero mostrar nada, simplesmente vou finalizar o programa. Tchau, já era. Compilando, rodando, e olha só o que vai acontecer aqui, ó que legal. Então eu vou falar lá, olha, eu tenho 22 anos. Olha, você pode ter habilitação. Venha para a nossa autoescola. Fim do programa. Aí você fala, olha, que legal, que beleza. Lembre-se,
Não é porque funcionou com uma informação que funcionará com todas. A gente tem que testar todos os tipos de dados possíveis, né? Para verificar se ele não quebra em algum momento, se o nosso programa não falha em algum momento. Vou executar novamente e vamos testar agora. Olha, eu tenho 14 anos. E aí ele fala assim: venha para a nossa autoescola. Fim do programa. Ué, por que ele falou venha para a nossa autoescola? Tá aí um problema. Por quê? Porque não adianta a gente fazer esse recuo, que esse recuo não quer dizer nada para o Java, né? Isso daqui, na verdade, está aqui, ó. Então, se você for ver a estrutura, ele está aqui. Então, não é porque você colocou com um recuo, deu lá um tab ou alguns espaços, que quer dizer que alguma coisa para o Java. O Java não liga para isso. Então, isso daqui está assim. Ele só vai fazer a impressão de pode ter habilitação se a idade for maior ou igual a 18, mas para todos os demais casos, ele vai imprimir isso daqui e depois vai imprimir isso daqui. Para qualquer coisa, ele vai imprimir esses dois, sempre. Então, quando eu falei para você que temos que testar todos os casos, temos realmente. E se eu quisesse que aqui imprimisse essas duas mensagens só e somente se ele tivesse 18 anos ou mais? Bem, nesse momento vem a recomendação que eu sempre faço. Use sempre a abertura de chave e o fechamento de chave. Então, você criou um bloco aqui, né? Esse bloco daqui, tá vendo a indicação? Indica que tudo isso daqui está dentro do if. Algumas pessoas colocam na frente do comando, outras pessoas colocam embaixo do comando. Eu, comumente, vou colocar na frente, uma questão de espaçamento de tela para caber mais coisas na altura, né? Então, eu mostrar mais linhas para vocês, porque a largura normalmente dá. Então, eu vou colocar aqui na frente, mas não tem problema se você quiser colocar embaixo. É gosto, tá bom? Não tem regra. Aonde você quiser, tá tudo certo. Desde que você abra um bloco. Agora, aqui, ó, abri um bloco, fechei o bloco. Isso daqui indica que essas duas instruções serão impressas só e somente se a idade for maior ou igual a 18 anos. Se ela não for maior ou igual a 18, se ela for menor que 18, não serão impressas. E olha só, compilando, executando, vamos fazer o nosso teste lá com 14, né? Então, a gente tinha entrado aqui com 14 anos, Enter, olha lá, fim do programa. Ele pulou aquelas duas instruções. Sim, ele deu um pulo aqui. Daqui, ele veio direto para cá. E isso daí é um desvio condicional. É isso que é o if. Ele desvia o fluxo de execução do nosso código. Olha que bacana, então. A gente pode usar bloco e pode não usar bloco. Eu vou dar um file save as e vou modificar aqui, né? Um file save as. Arquivo salvar como. Vou salvar aqui, ó. Esse cara simples e o 2. Vou deixar esse daqui salvo, vou modificar o outro lá também para a gente ter os dois. Então, temos aqui o outro. Vou deixar esse aqui sem, só para a gente ver aqui que é só uma instrução. Então, ficar aqui os dois só para a gente ver. Tem os dois salvinhos bonitinhos para vocês. Então, a gente pode ver aí tanto um como o outro bonitinho salvo. Vocês vão ter os dois exemplos para poder consultar. Agora, vamos fazer um outro exemplo, né? Existe a possibilidade da gente tratar não somente quando é a parte verdadeira, mas também quando é a parte falsa. Então, o if só entra dentro do if, né, essa parte de cima aqui, esses comandos a serem executados, se isso daqui der ok, se isso aqui for true. Se for falso, ele pula. Pô, mas e se eu quisesse aproveitar isso daí? Então, para aproveitar isso, a gente tem um comando que vai ser o else, né? O else é o senão. Então, se uma condição lógica, ele faz alguns comandos. Se isso daqui não deu verdadeiro, deu falso, então senão ele faz esses outros comandos.
Então, a parte de cima é a parte verdadeira, a parte de baixo é a parte falsa. Isso daí é muito similar lá ao nosso ternário, né? O ternário, depois da interrogação, é a parte verdadeira, depois dos 2 pontos é a parte falsa. É isso daqui que está acontecendo. Então, tanto é que o ternário é chamado de if inline, numa linha só, né? Então, é a mesma coisa. A gente vai brincar agora com if composto, não vamos mais mexer com ele simples, somente a parte da verdade. Vamos fazer um arquivo novo. Desvio condicional, eu quero composto. Então, a gente vai trabalhar agora com esse cara aqui. Desvio condicional composto. Ele agora é composto por mais uma estrutura, que é o else, né? Que faz parte, sim, do if. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Eu vou seguir ainda a ideia lá do nosso pode ou não ter habilitação. Eu quero dar uma mensagem informando que, se a idade for menor que 18 anos, que ainda não pode ter habilitação. Ainda não pode ter habilitação. Então, a gente vai seguir muito o mesmo procedimento. Então, a gente vai ter aqui um int idade, começando em 0. A gente vai precisar de um scanner, que eu quero que o usuário forneça para a gente. Então, import java.util.scanner. Vamos criar o nosso scanner. Scanner, leia, igual a new scanner system.in. Tá aí, bonitinho. Declaramos a nossa idade e vamos pedir agora para o usuário entrar, informar a idade dele. Então, system.out.print e eu vou pedir qual a sua idade? E aí ele deve de informar a idade dele. Idade vai ser igual a nosso objeto de leitura leia, ponto, seu método de entrada de um inteiro, next int. Beleza, aqui a gente chegou exatamente aonde a gente estava lá no outro, né? Aí a gente veio com if, né? Se a idade for maior ou igual a 18, eu vou fazer alguma coisa. Então, vou dar uma mensagem, né? Vou escrever uma mensagem para ele. System.out.println pode ter habilitação. Então, ele pode ter lá a carteira de habilitação, pode ter, né, a possibilidade de dirigir um automóvel. E agora, se eu quiser testar isso daqui, né? O testar se a idade não for maior que 18, eu posso fazer um teste. If, se uma idade não é maior ou igual a 18, ela é? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Se ela não é maior ou igual, ela só pode ser? Menor, professor. Menor. Então, é isso daqui, é o menor. O menor é o oposto de maior igual. Beleza? Então, não é menor igual, só para lembrá-los. Idade menor que 18. Então, a gente está testando isso daqui. Eu estou fazendo aqui o uso de chave e eu sempre uso chave. Dificilmente eu não uso chaves para fazer delimitação. Não me importa se vai ter um comando ou vai ter vários. Eu sempre coloco o bloco de chaves. Para se caso eu colocar mais de um comando, tá tudo certo. Eu não preciso me preocupar mais. Então, só para deixar registrado aí. System.out.println e a gente agora vai dizer o quê? Ainda não pode ter habilitação. Ainda não pode ter habilitação. Beleza, vamos ver o funcionamento disso daqui, né? Então você compila teu programa, você roda ele, a gente dá um zoomzão. E belezinha, qual a tua idade? A tua idade é 20 anos. Pode ter habilitação.
Legal. E se eu digitasse agora, por exemplo, 12 anos? Ainda não pode ter habilitação. Então a gente consegue ver que a gente consegue trabalhar isso daqui muito bem, mas essa daqui não é a melhor forma de se fazer um senão, né? Eu estou testando duas coisas. Eu estou fazendo um teste aqui e estou fazendo teste novamente aqui. São dois testes. Eu preciso fazer isso? Não, não preciso. Então, é uma forma que é possível, é uma solução válida, mas não é uma das formas mais elegantes de se fazer. Vamos então pegar esse código e tentar dar uma melhorada. Vou dar lá um arquivo, salvar como, para manter esse exemplo para vocês. Quem quiser continuar aí no mesmo, Professor, não tem problema. Diga, Talinho. não, uma coisa que eu ia falar, que é bom falar, é por que que não é muito bom fazer isso, de colocar dois ifs. Porque, não sei, você pode corrigir se eu estiver errado. Porque se o primeiro if, se ele der verdadeiro, ele já vai passar para o segundo. Mesmo, como que eu posso explicar? É que isso eu usei no sistema lá que eu fiz. Por exemplo, eu coloquei um if para ver se tinha uma pessoa, uma conta cadastrada. Aí eu tive que colocar um exit dentro desse if para poder finalizar o sistema, porque senão ia passar pro outro if e fazer o cadastro e realizar o cadastro, entendeu? Aí, tipo, ele fez a consulta e no seguinte ele ia, se a consulta desse negativa, desse falsa, aí ia passar para a segunda. Aí, mas se desse positiva, eu tive que colocar o exit para finalizar o sistema. Então, se desse true, esse primeiro if que o senhor colocou, iria passar para o segundo, mesmo se você não quisesse que passasse. Olha só aqui então. Eu imagino uma possibilidade para a gente testar. E se eu errasse isso daqui, né? Tivesse colocado aqui menor ou igual. Então, ou idade maior ou igual a 18, ou idade menor ou igual a 18. Vamos testar o nosso programa para ver o que acontece. Eu acho que faz sentido isso daqui. Aí você chega e fala lá, eu tenho 20 anos. Beleza, você pode ter habilitação. Aí você fala, vamos testar agora se eu não tiver idade para ter habilitação, né? Eu tenho 16 anos. Beleza, com 16 anos você não pode ter habilitação. Mas o problema está aqui, né? Se você não montar a sua estrutura de decisão da forma correta, se você falar que você tem 18 anos, você pode ter habilitação, ainda não pode ter habilitação. Então, tem que tomar esse cuidado, sim. Então, você tem que tomar muito cuidado e prestar atenção para não fazer esse tipo de coisa. E olha só, você tem que tomar outro cuidado. E se você tivesse feito esse teste daqui primeiro, né? Normalmente, você faz esse teste primeiro, e aí, estou falando se você fizer esse teste primeiro, né? Você pode imaginar assim, se eu não tiver 18 anos, se a idade for menor que 18 anos, aí você esquece que o oposto de menor é maior ou igual. O igual vai para o outro lado, né? Quando ele não está de um lado, ele vai para o outro, ele aparece no outro. E aí, o que acontece nesse caso daqui? Quando eu tenho esse caso específico, olha só. Se eu disser que a minha idade é 18, ele não entra em nenhum dos dois. Então, é probleminha, sim. Então, a gente tem que prestar atenção na hora da montagem dos nossos ifs. E essa estrutura fica muito, né, esquisita quando a gente... Só vou voltar para a ordem que estava, né? E essa estrutura fica muito esquisita na hora que a gente começa a ter muitas e muitas e muitas condições. Começa a ficar realmente mais complicado. Aqui vale a pena, por exemplo, a gente utilizar um else. O else é o senão. Se não for maior ou igual a 18, então se não for, ele já vai fazer a outra parte. Você não precisa gastar um segundo pensando o que não é maior ou igual. Já vai ser direto. Então, a gente pode utilizar, ao invés de um if novo, a gente pode utilizar um else. Então, olha só que bonitinho. Eu só vou dar uns enters para você poder enxergar melhor, né? Então, aqui não há necessidade, só lembro que esses vários enters que eu dou e esses espaços que eu utilizo é para você poder enxergar melhor. Então, não precisa colocar esse espaço, tá bom? Não precisa colocar, não precisa colocar, não precisa colocar, não precisa colocar.
Não precisa colocar esses espaços e nem esses enters. Eu coloco porque eu já olhei na tela do celular e fica ruim para enxergar algumas coisas. Principalmente que se eu tirar o óculos, eu não vou ver o que está escrito aqui, nem que me paguem, né? Eu vou ficar lá forçando e no vídeo não dá zoom, né? Só para ter dor de cabeça e não enxergar nada. Por isso que eu faço tão espaçadinho assim. Mas é para que vocês possam ver, né, o que está escrito e não confundir, só por conta disso. Então, só para vocês verem, olha lá agora como que é o nosso if composto, o nosso if completo, né? Se a idade for maior ou igual a 18 anos, ele imprime. Pode ter a habilitação. Mas se esse teste lógico daqui resultar em falso, ele vai cair na cláusula else. E aí ele vai fazer aqui, ainda não pode. E eu não preciso nem me preocupar com o que é o se não é maior ou igual a 18. Eu não preciso testar, pensar, nada. Ele já vai fazer. Se não for, ele já faz. Então isso daqui é uma coisa boa, facilita bem a vida. E não tem como, nesse caso, ele entrar nos dois. Ou ele vai entrar na parte de cima, ele vai fazer essa, ou ele vai fazer a parte de baixo. Não entra nas duas. Não tem como entrar nas duas. Porque se der falso, ele cai na de baixo. Se der verdadeiro, ele cai na de cima. Um valor lógico booleano só pode assumir dois valores, ou verdadeiro ou falso. Então não tem como ele executar as duas instruções. E após executar essa instrução, ele não cai dentro do else. Terminou, ele não vai vir aqui e continuar. Daqui, né, ele terminou, executou isso aqui, ele pula lá para o final. E aí ele termina, ele sai do if. Então, esse desvio condicional é bem interessante por conta disso, facilita bem a vida para a gente poder trabalhar. Vamos testar isso daqui para a gente ver, né? Compilando e executando. Olha só que legal. Se eu digitar um valor menor que 18, tenho lá, ainda não pode ter habilitação. Se eu executar um valor maior que 18, então 20, pode ter habilitação. Se eu executar agora com o 18, ele pode ter habilitação. Então, ele não vai repetir valores. É uma forma bem interessante também de facilitar e deixar tudo bem bonitinho, bem legalzinho, bem estruturado para fazer e para a gente trabalhar. Fica bem legal essa ideia daqui do if completo, né? Utilizando a parte do else. Agora, eu acho que eu tenho uma ideia, né? A habilitação não entra nesse caso, que a gente tem permissão, mas é eleição, né? O título de eleitor é com 16. Vamos fazer então agora um experimento com o título de eleitor, né? Então eu vou criar aqui um arquivo novo. Vamos salvar esse cara. Eu chamei aqui, ó, encadeado. Já deixei os nominhos para ficar fácil para a gente brincar. Opa. Não copiei, banquei bobeira. Tá lá. Olha aí. Nosso programa bonitinho. Já sei que eu vou pedir para o usuário entrar com uma informação. Então, antes do meu public class, eu preciso fazer um import do meu java.util.scanner. Sei que vou precisar usar também uma classe, né, que vai criar um objeto de leitura. Então, vou utilizar aqui a classe scanner. Meu objeto de leitura leia igual a um novo scanner que irá escanear a entrada do sistema. Tá aí? Já deixei criado. A gente está perguntando ainda de idade, porém eu falei que a gente vai fazer do título de eleitor agora, né? Então, int, idade, começando em 0, mesmo procedimento. Nota que eu não estou copiando, né? Poderia muito bem dar um arquivo salvar como, mas eu estou digitando para que você preste atenção numa coisa. É isso que você deve fazer: digitar. Não copie agora, digita. Se você tem alguma dúvida do que eu estou falando,
Existe um cara que todo mundo gosta de assistir os vídeos dele, eu gosto, eu acompanho o canal dele há muito tempo, que é o Guanabara, o Gustavo Guanabara, né? O Guanabara tem lá o canal dele no YouTube, famoso, curso em vídeo, ele tem curso de PHP, curso de Java, e tá crescendo, tá bacana pra caramba. E aí vem uma informação legal. Se você pegar lá qualquer curso, sei lá, pega o curso de Java, já que a gente está estudando Java, você vai querer ver os cursos de Java, o curso de Java dele lá. Aí na hora que você começa a ver o curso de Java, ele vai falar para você algumas orientações. E uma das orientações dele é a mesma que eu dou. Digite, não copie e cole. Digite, 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 digite. Depois, você vai entender uma coisa muito importante. Quando você souber, você vai utilizar IDEs que facilitam a tua vida. E as IDEs vão preencher a maior quantidade de código possível no menor tempo. Então, você vai utilizar autocomplemente, teclas de atalho, né, comandos de atalho para fazer preenchimento de trechos de código. E aí você vai ver que faz muita diferença na produtividade. Você não está querendo ter produtividade agora, você está querendo aprender. Então, neste momento, tanto é que eu uso o Dini, uma IDE, eu chamo de IDE, mas venhamos e convenhamos, ela não é uma IDE, ela é um editor de texto que colore o código, né? E permite a compilação do programa. É bem isso que eu falei. Ela não é uma IDE. Uma IDE, ela faz análise do código, te indica possibilidade de soluções, análise de desempenho, né? Sobe serviços, servidores. É bem mais complexa do que isso daqui. Isso daqui é para forçar você a digitar. Então, eu estou fazendo isso, eu estou redigitando tudo. Então, faça o mesmo. É bom para você. Fica a dica. Olha só, Gabriel virou marqueteiro com Guanabara. Marqueteiro não, é mercadólogo, né? Mercadólogo. Mercadólogo é o profissional que analisa o mercado, ou seja, o profissional de marketing. Vai chamar a Thaís Brant né, de marqueteira para você ver. Ela vai ficar brava, é mercadóloga. Ó, que legal, hein? Essa daí é boa, hein? Vou fazer aqui então a entrada do sistema. System.out.print. Entre com sua idade. E aí ele vai informar a idade. Idade recebe nosso objeto de leitura, leia, ponto, seu próximo valor sendo um inteiro, next int. Beleza, fizemos aí. Então já temos esse valor de entrada. Agora vamos lembrar a regra para você poder votar. Para você poder votar, você tem que tirar o seu título de eleitor. No Brasil, funciona da seguinte forma: se torna possível votar quando você completa 16 anos. Com 16 anos completos, você pode votar, mas não é obrigatório. É um pode, uma possibilidade. A partir dos 18 anos, se torna obrigatório você votar. Então, no Brasil, é obrigatório você, cidadão que está dentro de todas as leis e é direito, exercer o seu direito a voto. Então, é uma obrigação você votar. Eu tenho cá minhas reservas, eu acho que não deveria ser obrigatório, mas tudo bem. Então, assim como eu acho que não deveria ser obrigatório você se alistar. Mas aí já é um pensamento do Cristóvão. Não entramos nesse mérito agora. Bora fazer aqui o nosso codigão para a gente respeitar a lei brasileira. Vamos trabalhar com isso daqui. Então, vamos imaginar agora a situação. Eu sei que eu tenho aqui alguns casos, né? Então, qual que é o primeiro caso? Quando eu tenho a idade maior ou igual a 16 anos, e ela ainda for menor que 18 anos, então, se a idade é maior que 16 e menor que 18, ele pode
votar. Não é obrigatório, ele pode. Mas eu sei que se a idade for menor que 16 anos, não pode votar. Então, se a idade é menor que 16 anos, não pode votar. Só que eu sei também que se a idade for maior ou igual a 18, tem que votar, é obrigatório. Então, eu quero fazer um programa que me diga exatamente isso. E agora a gente tem essas várias possibilidades, né? Então, se a idade é menor que 16, se a idade é maior ou igual a 16 e menor que 18, e se a idade é maior ou igual a 18. Só estou fazendo aí, eu não quero chegar no quando não é mais. Esses três já é suficiente para o nosso exemplo. Então, esse daqui vai ser o nosso esquema, a nossa regra, né? Então, vamos agora deixar isso aqui registrado, né? Só para a gente ter, eu vou copiar essa informação e vou colocar lá em cima no comentário. Então, aqui os nossos comentários, né? Tá aqui, bonitinho. Então, estou colocando essa informação aqui só para a gente saber. Fica lá no comentário do nosso programa aqui. Idade menor ou igual a 18 não pode, entre 16 é menor que 16 não pode, entre 16 e menor que 18 pode, mas não é obrigatório. Acima de 18, né? 18 ou acima é obrigatório. Então tá aqui, a gente registrou, ficou aqui para a gente poder consultar caso apague alguma coisa. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou fazer os meus ifs, né? If, idade menor que 16, eu abro chave sempre, como eu falei para vocês, eu quero fazer isso daqui. Então, system.out.println, e eu vou imprimir aqui. Não pode votar. Beleza? Poderia muito bem vir aqui e fazer o mesmo esquema, né? Olha lá, if, idade maior ou igual a 16. Aí o E, a gente tem que escrever o E conforme ele entende. A gente vai utilizar o E comercial, duas vezes, que é o nosso operador lógico E, END, né? Inteligente. Se a idade não for isso daqui, ele já nem vai fazer o teste para o próximo. Abrir lá um bloco, agora também fazer aqui um system.out.println, pode votar. A gente fecha aqui. Vou fazer o teste novamente, aqui, ó, if, idade maior que 18. Abro aqui, system.out.println, fecho. Tá aí. Eu posso fazer dessa forma? Posso. Qual que é o grande problema de fazer dessa forma? Eu estou executando os 3 testes. Se eu tiver 10 anos, ele vai entrar nesse caso e vai falar, não pode. Só que ele vai vir, vai testar isso e vai depois vir e testar isso daqui. Então, mesmo eu tendo 10 anos, ele vai fazer o teste do primeiro, do segundo e do terceiro. E aí, isso daí não é legal. Por que que não é legal? Bem, porque eu estou fazendo 3 testes, eu não precisaria fazer 3 testes. Ele poderia ter parado a execução no primeiro. Você está executando mais 2. Ele só precisa chegar no último teste, né? Ele só precisaria fazer o terceiro teste se eu digitasse, por exemplo, 20. Então ele iria testar esse, e depois iria fazer esse aqui. Aí valeria a pena. Mas mesmo assim, a gente ainda pode dar uma ajeitada. E se eu utilizasse agora um if-else? Será que resolveria? Então eu poderia pensar em fazer assim, né? Eu coloco tudo aqui para dentro e eu posso dizer assim, else. Isso eu posso? Posso. Eu posso, então, colocar um if dentro de outro if? Posso. Não importa se na parte de cima, né? Vou só separar aqui um pouquinho para ficar visível o else, né? Não importa se na parte verdadeira ou se na parte falsa, eu posso.
sim fazer isso. Não tem problema nenhum. Vamos entender agora o que acontece, né, em cada um dos casos. Eu estou testando aqui. Nesse teste, eu estou verificando se a idade é, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, eu estou colocando ponto, é vírgula. 10, 11, 12, 13, 14, 15. E é isso aqui. Todos os números negativos, né? Então, se a idade for negativa, ou se for 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Porque eu disse que menor que 16. A gente está lidando com inteiros. O inteiro menor que o 16 é o 15, né? O primeiro inteiro menor que 16 é o 15. Então, ele é o último valor que a gente teria. Então, 15, 14, 13, tudo para baixo é válido. Então, isso daqui é o que está acontecendo aqui. E no else, o que está acontecendo aqui no else? Quais são os valores possíveis para idade aqui no else? Se não é menor que 16, já é maior. Então, pode ser 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e assim por diante. Pode ser qualquer número maior ou igual a 16. Então, qualquer número que seja maior ou igual ao 16 é possível nesse else. Se é assim, eu preciso fazer esse teste daqui do maior igual? Não, porque eu já estou testando se é maior ou igual. Eu tenho certeza que nesse else só vão entrar números que são igual a 16 ou maior que ele. Então, esse teste daqui é duplicado. Acaba sendo desnecessário fazer esse teste. Ou seja, eu posso tirar isso daqui? Posso. Então, eu vou arrancar esse cara daqui. Tirei. Então, isso daqui é uma possibilidade. Então, eu tirei. Agora, o que eu estou testando aqui? Aqui eu estou testando se a idade, se ela é 16, se ela é 17, menor que 18. Então, se ela é 16 ou se ela é 17. Bem, se eu colocar um else, então vamos lá, eu vou transformar esse cara agora num else aqui, né? E aí, bem, o que seria do else, né? O que viria aqui no else? Se a idade não for menor que 18, a idade ela pode ser 18, 19, 20, 21, 22, 23 e assim por diante. E ela vai crescendo. Bom, pera. Então eu não precisaria testar isso aqui? Você não precisaria testar. E olha só que legal, a gente estava utilizando 3 ifs para fazer o nosso teste. Agora a gente está utilizando apenas 2. Então a gente está fazendo um teste if idade menor que 16. Então quais são os valores possíveis? Todos os valores de menos infinito até o 15. Se não for nessa faixa de valores, eu tenho aqui que é do 16 até o infinito. O else nosso trata isso. Então eu tenho certeza que dentro deste else, dentro desse else daqui, todos esses valores que estão aqui dentro, nesse conjunto, eles têm que ser maior ou igual a 16. Eu tenho certeza disso. Então, é 16, 17, 18, 19, 20, pode ser qualquer um desses valores. Para poder votar, tem que ser 16 ou 17. Desculpa. Tem que ser 16 ou 17. Então, eu posso testar. Se a minha idade é menor que 18, eu tenho certeza que é do 16 e o 17. São os 2 valores possíveis que eu teria aqui. Então, quando eu fiz esse teste, eu estou restringindo aos valores 16 ou 17. Se for 16 ou 17, cai no pode votar. Mas se não for menor ou
ou não for menor que 18, ele pode ser igual a 18, maior que 18. Então, qualquer valor maior que 18. Então, ele tem que votar. E olha só como que a gente consegue diminuir a quantidade de ifs. A gente diminuiu um if no nosso teste. Então, é bem interessante isso daqui. Essa ideia de fazer essa limpeza é muito importante. Então, isso daqui de utilizar o if aninhado, ou seja, um dentro do outro, é muito legal. Você pode utilizar tanto na parte de cima como na parte de baixo. Então, no if ou no else, pode ter outros ifs dentro, sim, sem problema. Quantos? Quantos você tiver paciência de digitar? Você pode. Então, vamos fazer mais um teste aí. Tem alguns exemplos, né? A habilitação quando você. A habilitação é com 18, né? Você não pode tirar habilitação com 16, né? 16 é só lá nos Estados Unidos. É isso? Faz sentido, né? Eu acho que deve ser. Você fica com um ano de temporária. Então, vamos dizer que dos 18 aos 19 você fica com um ano. E vamos dizer que depois dos 70 ela vira temporária de novo. Ela não é mais definitiva, né? A definitiva, então, vai ficar aí dos 19 aos 70, beleza? Vamos implementar essa ideia. Então, vamos lá. Agora, fazer o nosso esquema novamente. Então, vou fazer aqui um arquivo. Deixa eu salvar como, só para pegar o nome, né? Beleza. Só para ter o nominho aqui salvo. A gente vai testar, então, se a idade for menor que 18, não pode ter CNH, não pode ter Carteira Nacional de Habilitação. Se for de 18, vamos supor que aí com 18 é obrigatório tirar, né? Com 18 é menor ou igual a 19. CNH temporário, maior que 18 e idade menor ou menor que 70. CNH, como que a gente pode... CNH, CNH, acho que já vou entender isso. E idade maior ou igual a 70, CNH volta a ser temporário. Beleza? Vamos brincar de resolver este problema daqui. Então, olha só agora o nosso problema. Eu quero que indique que menores que 18 anos não podem ter habilitação. De 18 a 19, né, entre a idade de 18 anos e menor que 19, né? Menor que 19. E aqui é maior ou igual a 19. Maior ou igual a 19. Agora sim faz sentido. Menor, ou seja, só nos 18 anos, né? Ele tem um ano de temporário. Dos 19 até ele chegar aos 69, né? Não completou 70, ele fica com o CNH definitivo, né? E depois dos 70 volta a ser temporário, ele tem que fazer renovação. Vamos então brincar de implementar isso daí. A ideia é montar os ifs para resolver isso daí. Vamos então ver como que a gente pode fazer. A gente vai seguir o mesmo procedimento que a gente tem feito. A gente está lendo idade, então a gente precisa fazer um import do Java Util Scanner. A gente cria um scanner lay igual a new scanner system.in.
E aí, depois, a gente declara uma variável idade, int idade igual a 0, ponto e vírgula. A gente pede para o usuário informar a idade e a gente lê a idade. Idade igual a leia.nextInt. Abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Beleza, fechou isso daí. Então, isso daí é o padrãozão. Aí, depois, a gente cai no teste, e é o que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai montar esse teste. Eu vou apagar isso daqui, né? Só para a gente poder começar o teste do zero. Então, tudo que a gente tinha falado é isso daqui. Aí eu apago e a gente monta aí o teste do zero. Então, a gente tem algumas regras. E olha lá as nossas regras. Idade menor que 18 não pode ter habilitação. Então, vamos supor que ele vai entrar com uma idade válida, né? Então, a gente vai dizer que não pode ter CNH. Beleza. Então, vamos trabalhar em cima disso. Então, eu posso vir aqui e montar um if, né? If, alguma coisa. E olha só, eu já vou falar para vocês. Eu sempre faço a estrutura primeiro. Por quê? E aí vamos conversar, isso é importante. Porque o bendito do Java, na hora que compila e você esquece de fechar uma chavezinha dessa, ele vai indicar o erro em tudo quanto é lugar, menos aonde está faltando a chave. E encontrar isso daí num programa que é grande é difícil pra caramba. E a gente perde muito tempo. Depois, quando você já está com a manha, você já tem lá os seus esquemas, você consegue ver, né, visualmente, ele está alinhado, bonitinho, você consegue achar onde está faltando. Mas, se você não olhar isso direito, você pode gastar um bom tempo procurando a abertura e o fechamento das chaves. Então, eu recomendo de coração que você já abra logo esse negócio e já feche. E aí depois você volta e começa. Eu abro lá o parênteses, eu fecho o parênteses. Eu abro a chave, eu fecho a chave. Eu escrevo, vou precisar de um else, else, abro chave, fecho chave. Eu faço isso daí por quê? Para não esquecer parênteses, para não esquecer chaves. É um procedimento que eu, Cristóvão, adotei para mim. Eu faço isso na minha vida, na programação. Então, não é porque eu estou dando aula que eu estou fazendo desse jeito. É uma dica de quem já apanhou muito, já teve que corrigir muito problema porque esqueceu uma chave ou um parênteses. E não somente meu, né? De alunos, de colegas de desenvolvimento. Cara, putz, cara, não estou achando, né? E assim, o código é muito grande, a pessoa se perdeu, vamos sentar junto e dar uma olhada, né? Fazer lá um par programming lá para a gente achar isso daí. Acontece. E olha que isso aí dá trampo, viu? Então é melhor que não ocorra para a gente ser feliz e não ficar com dor de cabeça, porque isso esquenta aí, a gente fica bem estressado de não achar esse negócio. Vamos começar a nossa brincadeira então. Olha lá. A gente precisa então verificar se a nossa idade é menor que 18 anos. Então, se a idade for menor que 18 anos, eu posso fazer isso. Eu preciso obrigatoriamente começar por esse caso? Não, não é obrigatório. Bem, eu posso começar por qualquer outro caso? Pode. E o que isso implica? Na estrutura do nosso if, ele vai mudar um pouco, mas eu posso. Então, só para ser diferentão, eu vou começar por outro ponto e não o início. Por exemplo, eu quero começar por aqui, ó. Quando a pessoa tiver 19 anos ou, né, for abaixo de 70. Então, eu vou começar por esse daqui. Só para ser diferente. Só para a gente começar por um outro ponto, para a gente começar a analisar isso daqui, o que pode ocorrer, né? Então, eu vou começar por esse caso daqui. Então, agora vamos lá. Se a idade for maior ou igual a 19 e a idade for menor que 70. Então, olha só. Eu estou testando se a idade for maior ou igual a 19 ou menor que 70. Legal. Só que aqui eu vou cair tudo jogar no else. Eu vou fazer uma adaptaçãozinha aqui só para a gente poder trabalhar com duas partes, uma em cima, uma embaixo. Mas é essa regra que a gente vai estar implementando nesse momento. Então, eu vou tirar isso daqui por enquanto. Tirei. Então, se a idade é maior que 19, if alguma coisa,
E agora eu quero verificar se a idade é maior que 18 e se a idade for menor que 70. Então, olha só, se a idade é maior ou igual a 19 e menor que 70, então isso aqui seria como se eu tivesse escrito os dois numa linha só com E. Isso seria eu ter juntado os dois. Então eu posso fazer o teste do primeiro e depois dentro dele fazer o teste do segundo. Olha, eu posso fazer assim? Pode. Que legal. Então vamos fazer desse jeito. Vou fazer aqui o meu system.out.println e aqui eu vou imprimir a mensagem. Se tem 19 anos, tem de 19 anos até os 69, CNH. Então eu vou colocar aqui CNH. CNH. Beleza. Só para a gente poder enxergar mais, né? Vou tirar aqui os enters para a gente poder escrever tudo e vocês irem vendo a montagem. Mas vamos lá. Ele entrou dentro desse if daqui, né? Então aqui, ó, tá na parte verdadeira. Eu sei então que a idade é maior ou igual a 19. Mas se ela não for menor que 70, eu tenho uma regra para isso, né? Então, se ela não for menor que 70, se ela for maior ou igual a 70, CNH temporário. Então, vai ser isso daqui. Então, eu posso vir aqui e falar system.out.println e eu vou imprimir aqui, ó, CNH temporário. Então, beleza, eu posso fazer isso daqui. Beleza, agora eu testei. A idade que eu digitei, ela não é maior que 18, não é maior que 19. Se ela não é maior que 19, ela só pode ser menor que 19. Se não é maior ou igual a 19, só é menor que 19. E aí a gente vai montar aqui a nossa estrutura. If alguma coisa. Tá lá. Vou montar. A gente tem dois testes também, né? A gente está testando agora isso daqui. Então, se ela é maior ou igual a 18, então eu posso testar aqui. Se idade maior ou igual a 18, eu vou imprimir CNH temporário. Agora, se não foi isso, ela é menor que 18. Então eu vou informar aqui, ó. O que eu tinha escrito lá? Não pode ter CNH. Não pode ter CNH. Então, eu consigo fazer uma montagem aonde vai envolver if, dentro da parte verdadeira, um if-else, no else do primeiro if, um outro if-else. Eu posso fazer esse alinhamento. Não necessariamente eu preciso seguir uma ordem encadeada. Eu posso começar por qualquer parte, né, da minha avaliação. E uma parte eu vou quebrando. Só para a gente, né, entender aqui. Aqui eu posso ter qualquer valor maior ou igual a 19. Dentro dos maiores ou iguais a 19, entra isso tudo daqui, ó. São esses dois casos. Eu não testei os dois juntos, justamente porque se é maior que 19, ele pode ser ainda menor que 70 ou maior que 70. Então eu testei, se ele é menor que 70, CNH. Se ele é maior ou igual a 70, CNH temporário. Agora, se ele for menor, né, que 19, mas ainda assim for maior ou igual a 18, também é temporário por um ano. Agora, se não for maior ou igual a 18, só pode ser menor. E aí ele não pode ter CNH. Então a gente pode fazer esse alinhamento de ifs. E a montagem pode gerar de várias formas. Então, uma boa forma de você estudar alinhamento de ifs para ver se vai dar certo, obviamente você vai ter que testar todos os valores para ver, né? Mas você pode, com base nas nossas regrinhas, falar assim, bem, eu vou iniciar o meu teste por aqui. Então você pode iniciar o teu teste por aqui. Ah, eu vou iniciar o meu teste por esse. Então você vai ver que ele vai ficar uma tripona gigante, tudo no else. Ah, eu vou iniciar por esse daqui. Também vai cair no else, né? Ou se não, na parte de cima.
depende de como você vai montar. Então, esse alinhamento é uma coisa que acontece, é normal acontecer, a gente precisa dele muitas vezes, e isso daí gera muito trabalho para a gente na escrita, né? A gente vai fazer, então, códigos que vão ficar absurdamente grandes. Então, olha só aqui, só para você visualizar, eu vou tirar o zoom. Ó, tirar o zoom só para a gente ver. Tá vendo que o nosso código tem aqui, ó, uma linha, né? Ele tá aqui, ó, alinhando. Aí ele tem aqui, ó, outra linha, né? Tem outra linha e tem outra linha aqui. Existem, então, esses recuos. E esses recuos, visualmente, ajudam pra caramba, gente. Por quê? Porque se eu olhar, por exemplo, esse último nível de recuo aqui, eu sei que para chegar nesse cara, ele vai ter que ter passado por esse if, que ele está dentro do main, que ele está dentro da classe. Então, eu sei aonde chegou. Eu consigo ver o nível hierárquico para chegar naquela instrução que eu estou olhando ali. Então, eu consigo ver essas estruturas de uma forma melhor. É preciso escrever código para que vocês façam isso várias e várias e várias vezes, para vocês poderem visualizar isso e vocês começarem a se sentir bem em deixar o código organizado. Não é porque a ferramenta que você utiliza ela tem lá um arrumador de código que você deve de utilizar o arrumador de código. Larga a mão de ser preguiçoso e faz direito. Não leve a mal essa fala, não. Mas é assim mesmo. Larga a mão de ser preguiçoso e faz direito. Faz direito da primeira vez, faz direito da segunda vez, faz direito da terceira vez, que você fará direito sempre. E aí você não vai se preocupar. O organizador de código pode dar uma embelezadinha em alguma coisa que você fez que ficou com espaço a mais, você apagou, esqueceu uma linha, mas o importante é que você vai criar essa estrutura dentro da tua cabeça. Isso daí é o mais importante. Não é aqui no visual. Ela tem que ficar aqui dentro. Você tem que pensar estruturado aqui dentro. O teu código sai daqui. Então, não adianta você escrever de qualquer jeito, esperar que o embelezador de código arrume, se você não consegue visualizar. Nós temos que aproveitar todos os nossos sentidos para formar a ideia, essa nova metodologia, essa nova técnica de pensar e escrever. Então, a gente tem que usar a parte mecânica, nossa, a parte visual, a parte auditiva, né? Você tem que sentir tudo isso com a maior quantidade de sensores do seu corpo. E isso daí entra mais fácil. Quanto mais você sentir, quanto mais você vivenciar o que você está fazendo, mais fácil vai ser de você fazer isso aqui correto o resto da sua vida, né? Então, é muito bacana que vai te induzir a escrever códigos de uma forma direita. A gente tinha comentado aqui, eu lembro que cadê? Quem que tinha comentado? Acho que foi o João, né? Que tinha perguntado de Python. Quando que a gente aprende Python? Acho que foi o João. Se não foi, é só dizer aí quem que foi. Cara, Python é por tabulação. Então, você tem que colocar as coisas exatamente certo. Ah, mas não tem ponto e vírgula, não tem abre-chave, não tem... Cara, é pior não ter isso daí, porque te força a escrever certo. Se você não escreve certo código, Python para você vai ser uma tortura fabulosa. Não adianta Python ser uma curva de aprendizado super rápido, super facinho, porque você vai apanhar que nem gente grande. E aí você vai odiar a linguagem porque você não tem o costume, não tem a prática, não tem a técnica de fazer direito. Então, é um exemplo, beleza? É um exemplo. Faça direito desde o início e você vai ser feliz para sempre. Ficou então aqui o nosso exemplo. Eu gostaria de dar continuidade, né? A gente falar de mais alguma coisa. Deixa eu ver. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar de mais uma estrutura para a gente, eu vou comentar de mais uma estrutura, e aí fica legal para fazer os exercícios, tá bom? Então eu vou parar essa gravação e vou gravar outra para a gente ficar com aulinhas separadas.